Queridos irmãos, irmãs da paróquia Santuário São Judas Tadeu, especificamente a você que faz parte da pastoral familiar, nessa semana onde o Brasil se detém especificamente na figura e na vocação familiar, é com muita alegria que me reúno a vocês para rezarmos juntos, conversarmos um pouco, sobre essa instituição tremenda e maravilhosa que Deus nos presenteou para que assim pudéssemos, junto dele, na presença dele, estabelecer o nosso lar, o nosso sentimento de pertença. Então é com muita alegria que hoje me junto a vocês. Agradeço em especial a minha querida amiga Cida, ao Júnior, integrantes desta pastoral, que me fizeram esse convite, e espero, dentro da minha limitação, poder contribuir com algumas luzes, enfim, juntos meditarmos um pouco sobre a família. Vamos iniciar então fazendo uma oração, pedindo que o Espírito Santo esteja presente e conduzindo o nosso encontro. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu preparei uma fala, dei um norte aqui para o nosso encontro, e eu vou me ater um pouco nela para até não me alongar demais e cansá-los. E dentro da nossa caminhada vamos fazendo algumas intervenções e conversando juntos. O tema dessa nossa conversa é a família nesse contexto de pandemia. O Papa Francisco ele nos propõe algumas reflexões para pensarmos a família dentro deste grande evento mundial que estamos vivendo. Tanto a presença da família participando, integrando essa sociedade que sofre por este vírus, mas também visualizando e vislumbrando o depois, o além. E para isso ele nos ofereceu um material riquíssimo que fala exatamente do após a pandemia. Como o cristão deve se comportar após a pandemia. É um apanhado de algumas homilias e reflexões que ele nos propõe para a meditação. Aqui, para conversarmos um pouquinho, eu visitei especificamente uma outra homilia do Papa São João Paulo II, que ele fala especificamente de alguns desafios das famílias, no contexto em que nós vivemos de dificuldades da era moderna e de conflitos relacionais. Então, eu entendi que havia muita relação e que poderiam também ser luzes a nos ajudar nessa caminhada. O momento que vivemos trouxe à tona questões que estavam sendo guardadas debaixo do tapete. E por quê? Porque nos deparamos com algo inseguro, incerto, imprevisível. Coronavírus é esse momento que nos deparamos com essas dificuldades e que nós não sabemos controlá-la de forma efetiva a fim de eliminá-la neste momento. A proposta é de conversarmos um pouco para trazermos luz ao tema família no contexto de pandemia. Para isso, iniciarei com uma breve contextualização da instituição familiar ao longo da história, sua importância
na e para a igreja, e especificamente dentro dessa reflexão de São João Paulo II, 3 feridas da família, 3 problemas, 3 chagas, né, que nós enfrentamos dentro das relações familiares. A partir dessa primeira contextualização, olharemos mais especificamente a família no enfrentamento da pandemia. Quais têm sido os principais desafios enfrentados pelas famílias nesse momento? E aí eu faço essa pergunta a você, que com a sua família enfrenta, né, dentro desse universo micro, né, que é a nossa casa, as nossas relações familiares, com a esposa, com o esposo, com os filhos, com, enfim, os irmãos eventualmente, a mãe e o pai que ainda moram junto, né? Por fim, vamos recolher algumas chaves para nos ajudar no fortalecimento espiritual e temporal de nossas famílias, a fim de não nos perecermos neste momento. Então, antes de mais nada, comecei a falar e não me apresentei. Meu nome é Bruno, tenho 31 anos, estou seminarista aqui na Arquidiocese de São Paulo, estou cursando o último ano de Filosofia, sou também natural daqui. Minha paróquia de origem é a Santa Teresa de Jesus, ali dos Frades Carmelitas Calçados, ali no Itaim Bibi, e caminho na formação da Arquidiocese rumo ao sacerdócio, né? Depois de compreender ou minimamente escutar o chamado que Deus nos faz e nos fez. Primeiramente, falar de família é falar de querer de Deus. A família é um ato concreto do querer de Deus. Adão e Eva são formados para conviver, viver juntos, diferentes, mas frutos da mesma mão criadora. Tal instituição se tornou tão importante que as comunidades civis também passaram a se organizar em grupos familiares, onde cada um, com as suas atribuições, contribuía com a coletividade. Todos os membros são iguais em dignidade. Interessante que o Catecismo da Igreja Católica, no capítulo 2, no parágrafo 2201, reconhece o aspecto divino e espiritual do matrimônio. Tanto é que afirma que o matrimônio precede todo o reconhecimento por parte de autoridades civis. Ou seja, mais do que um pacto social, o matrimônio é a presença de Deus no nosso meio. Entretanto, mesmo revestido desse caráter sacramentário, presença e ação direta de Deus no meio de nós, a vida conjugal e familiar não é simples. A família é obra de Deus concreta. A família não é uma ideia, um conceito meramente sociológico para a nossa sobrevivência. E por quê? Justamente porque Deus escolhe vir ao mundo inserido em uma família. Jesus é o Verbo encarnado no seio de uma família. E é bonito que amanhã nós celebraremos, né, a festa da Assunção de Nossa Senhora. Jesus, ele se encarna, Deus, ele vem a nós, Emmanuel, Deus conosco, e se encarna no seio da Virgem Maria, sob a paternidade afetiva e cuidadora de São José. Então eu trouxe esse ícone aqui justamente para contextualizar e nos trazer essa imagem de família. Esse que é não meramente um ideal de família, é uma família concreta, que existiu lá na Palestina há 2000 anos. Maria, José e Jesus. Se em Adão Deus cria a família, em Jesus ele a santifica, porque Deus se faz família. É Deus família aqui. Jesus, Maria e José. Através da ação do Espírito Santo, Jesus, Deus, se encarna e se coloca no meio de nós. Acho que é evidente a importância da família para a igreja. Família é território teológico, ou seja, onde Deus habita é terreno santo, porque Deus está presente na família. Não só Deus a criou, mas a santificou e a sustenta. Deus a cria,
Então a gente se recorda da figura de Adão. Deus a santifica quando se encarna e se põe no meio de uma família. E ele a sustenta, pois é o Espírito Santo, através do sacramento do matrimônio, da unção de Deus, né, que sustenta a família. Sendo esse lugar da presença de Deus, também é alvo das intentadas do maligno. Nossos pais genealógicos foram tentados e sucumbiram, Adão e Eva. Caim matou Abel por ciúmes. Em nossos tempos, nossas famílias são tentadas na infidelidade, no aborto, no individualismo, na avareza. E o Papa Francisco ele nos recorda, né, do egoísmo. Então as nossas famílias elas estão também suscetíveis a essa ação demoníaca quando nós não nos colocamos dispostos a acolher a ação do Espírito Santo que a sustenta. Logo, vemos, pois, não ser nenhuma novidade essas situações. Certamente, vocês devem conhecer famílias e situações muito complicadas que têm assolado muitas realidades. Talvez a sua família também passe por alguma dificuldade. Então, é algo que é muito concreto. A ação do mal aguarda a nossa primeira falha para nos ludibriar. Nesse sentido, São João Paulo II faz um diagnóstico descrevendo as 3 feridas das famílias. A primeira delas, que na verdade se desdobra na segunda, está na ruptura e quebra da promessa feita a Deus e ao cônjuge no sacramento. Uma palavra usual e banal na sociedade. A gente já ouviu, né? E é uma prática da sociedade civil, que é o divórcio. Essa ruptura. Eu prometo a fidelidade a Deus e à minha companheira, ou ao meu companheiro, no caso das mulheres, só que em certo momento eu quebro essa palavra, eu não honro com aquilo que eu me comprometi. Que para o santo é resultado ou de uma má preparação dos noivos para o casamento, que muitas vezes não se apropriam e verdadeiramente reconhecem a presença de Cristo na família, ou seja, é um curso de noivos muitas vezes que é feito de uma forma não instrutiva, é uma catequese que é feita de uma forma a não se compreender o sacramento do matrimônio por um todo. Ou do questionamento do vínculo definitivo, por causa da diferença de caráter, ou seja, nós somos diferentes. A partir do momento que nós somos diferentes, não, então eu posso relativizar esse vínculo definitivo, que lá atrás eu empenhei a minha palavra, me comprometi. Não, nós mudamos muito, nós não somos mais compatíveis, né? Quantas vezes nós não ouvimos isso, né? Parece que é algo fora de nós, parece que nós não mais nos comprometemos com o vínculo, porque a construção desse vínculo é constante. Vejamos o exemplo da Sagrada Família. Quando Jesus ele fica no templo, né, ele se perde de seus pais, há um pequeno conflito ali. Peraí, mas ele não tinha que estar com você? Como assim? O que aconteceu? A partir desse momento, José e Maria, eles se colocam numa posição ativa de resolver aquele problema e se deslocam novamente a Jerusalém para localizar o menino. Muitas vezes nas nossas famílias nós não estamos dispostos a essa postura ativa de nos transformarmos, de modificarmos o nosso ato, o nosso jeito, o nosso hábito, nosso modo de agir. A gente sempre espera só do outro, né? Quando na verdade a mudança também parte de nós. E para superar isto, necessitamos do exercício do dom da paciência. Santa Teresa de Jesus, carmelita, em uma de suas orações mais célebres, nos lembra que tudo passa. Deus, porém, não muda. Com paciência tudo se alcança. Quem a Deus tem, nada falta, só Deus basta. São Paulo fala do amor à comunidade de Corinto, elenca a paciência como a primeira das qualidades do amor.
O amor é paciente. Uma pequena pausa agora para lembrar que falarei das 3 feridas, mas após também falarei de 3 apoios traçados por João Paulo II para nos ajudar na consolidação dessa família inspirada na família de Jesus. Essa homilia especificamente o Sumo Pontífice proferiu em sua peregrinação a Paray-le-Monial, em 5 de outubro de 1986. E como ela é atual? Nós reconhecemos tudo isso que ele falava lá na década de 80 nas nossas famílias atuais. Reparem que aqui até agora eu não especifiquei, não me ative especificamente à pandemia, porque todos esses caráteres, todos esses traços que já assolam e que são presentes nas nossas famílias, eles só tendem a se acentuar nesse momento de pandemia. Então essa pandemia é como se fosse esse gatilho que faz com que essa pilha esse encadear de peças de dominó comece a desmoronar, né? E como as palavras de São João Paulo II nos ajudam a compreender os desafios das famílias nesse momento, né? Vamos lá então. Portanto, a falta de compreensão do casamento e o constante questionamento do vínculo definitivo levam à ruptura e à infidelidade à promessa, o divórcio. Reflexo de tudo isso se dá na harmonia familiar, que passa a não existir, tornando aquele ambiente sagrado, onde Deus habita, um ambiente de pecado, de destruição, de desestruturação. Obviamente, tudo isso se refletirá nos filhos desse casal. Haja vista receberem distorções relacionadas logo no berço, na sua formação. Então essas crianças elas já vêm dessa desestrutura, né? Na verdade uma deformação, né? O processo de desenvolvimento infanto-juvenil nos campos da fé, da espiritualidade, da psicologia e tantos outros se compromete. Podemos resumir em uma frase, então, essas 3 chagas, né? Essas 3 feridas. Muita despreparação para o casamento, muito divórcio, ruptura e muitas crianças privadas da presença de seus pais. Nesse momento em que vivemos especificamente, agora eu quero me atentar um pouco a esse contexto da pandemia, marcado por essa triste situação que assola o mundo, nos questionamos em vários aspectos. Aspecto patológico, existe uma doença que mata pessoas, e pessoas próximas, nós perdemos pessoas. O sentimento de medo é notório em nossas famílias, assim como os discípulos, em plena tempestade, quando o Papa nos convocou àquela oração na Praça de São Pedro, que ele esteve sozinho, muito emblemático, muito marcante. O Papa rezou esse evangelho, o evangelho que Jesus está na barca e o mar está agitado e Jesus dorme. E os discípulos têm pouca fé. Esquecem que Jesus está no barco, né? Então nós nunca podemos nos esquecer que Jesus está no barco, né? E logo quando falarmos das luzes e dos apoios da família, nós vamos ver isso. Outro aspecto da pandemia é o aspecto e os reflexos psicológicos, né? Esse fenômeno, o medo, me causa sentimentos, tensões, paixões desgovernadas que tensionam o meu corpo, meu campo psíquico, mente, que me desestabiliza ou que tenta me desestabilizar, né? Tenho medo excessivamente, nego a doença? Como essas diferentes realidades psicológicas presentes dentro de uma mesma família se ajudam na superação desse trauma? Ou não? Elas atrapalham? Como que nós encaramos essas dificuldades? Porque esses traços psicológicos nós estamos percebendo nas nossas famílias, esses desequilíbrios, discussões muitas vezes. O aspecto espiritual, as igrejas, templos ficaram fechadas, em alguns lugares do Brasil continuam fechadas por um tempo, sacramentos e atendimentos foram suspensos,
atendimentos foram feitos de outras formas remotas. Outro aspecto é o aspecto social dessa pandemia. As famílias, desde março, não conseguem desfrutar de momentos de interação social física fora da casa. Estão circunscritas no ambiente que muitas vezes nos causa uma claustrofobia mental, né? Psicológica também, além da física, né? Ir ao parque, à igreja, ao restaurante, ao cinema, nós fomos privados disso por um período, né? Esses espaços de lazer nos ajudam a serenizar as relações, criar memórias. Durante esse momento nós ficamos limitados e restritos desse tipo de interação. O aspecto econômico, então muitas famílias perderam o emprego, o salário foi reduzido. A partir daí vem as preocupações relacionadas ao sustento material da família. Tudo isso é como se fosse um grande caldeirão com muitos elementos que vão aquecendo, e se nós não nos atentarmos, ele começa a borbulhar e estourar. O aspecto relacional, estamos fechados em uma casa, alguns trabalhando, alguns não, convivendo mais intensamente, cronologicamente nós estamos mais tempo próximos. Atritos, conflitos, divergências estão se intensificando. Outro aspecto é o aspecto político. Opiniões diversas a respeito do mesmo tema, ocasionando formas de idolatria política e ideologias fundamentalistas. Ou seja, eu tenho razão, o outro não tem razão, eu sou o detentor da verdade, o outro não detém a verdade, que buscam apenas as informações que quer ouvir, ignorando todo o redor e todos os outros elementos que compõem essa sociedade. Enfim, se lá no início eu dizia que o maligno intenta contra a família, constantemente esse momento é período muito suscetível, constantemente esse momento que nós vivemos de pandemia é um momento que estamos muito suscetíveis aos tropeços de fé, por tudo isso. Digamos que se nós não nos atentarmos e não cuidarmos desses aspectos espirituais e corporais, materiais, nós ficamos suscetíveis sim às intentadas do maligno. Dito isso, São João Paulo II nos aponta também luzes, apoios necessários para que nossa construção seja de fato alicerçada sobre a rocha. Partindo das qualidades inerentes de todo batizado, os filhos necessitam do apoio de um casal harmonioso. Então essa família, ela necessita oferecer aos seus filhos, né, esse ambiente de desenvolvimento. Lembra quando nós falávamos lá atrás da terceira ferida, né, que é essa deformação na formação moral, espiritual, pastoral, social do filho? Então esses pais, eles precisam oferecer esse ambiente saudável, né? É muito importante os pais terem essa meta diante dos olhos, oferecerem aos filhos esse espaço harmonioso para o seu desenvolvimento, sendo que os próprios filhos ajudam a desenhar essa referência no exercício da paciência. Ou seja, não, eu tenho um filho, então eu preciso gerar um ambiente para que ele se desenvolva bem. Então o filho acaba sendo um estimulante para os pais nesse exercício e nessa prática da paciência, né, do casal. Eu olho para o meu filho, olho para a minha filha e me estimulo a oferecer a ele o melhor. Ofereço esse espaço sadio e harmônico. Isso é ser pai, isso é ser mãe. Eu, pai, mãe, me exercito no desenvolvimento do dom da paciência, da temperança, na virtude da prudência, na construção pessoal de uma maior resiliência espiritual e psicológica. E esse apoio só será eficaz quando adquirir a consciência de que sozinho, eu, pai, mãe, não consigo fazer. Sozinhos nós não fazemos nada.
E sozinhos eu digo no aspecto solitário, uma pessoa, e eu digo também no aspecto espiritual. O casal por si só, sem o auxílio de Deus, ele não consegue fazer nada. Nós somos muito limitados. Eu precisarei me nutrir da força do Espírito Santo. Nós que somos batizados, somos portadores da graça de Deus. Aquele mesmo Espírito insuflado nas narinas de Adão, derramado em Pentecostes, infundido em nós no batismo e que sustenta o sacramento matrimonial. Deus criou a família, a santificou e a sustenta. É muito importante que a gente guarde essa frase, que Deus criou a família, a santificou e a sustenta constantemente até os fins dos tempos. Sem essa consciência do apoio da fidelidade incansável do Criador e do Redentor, Jesus Cristo, nós não vamos longe. Nossas forças humanas são muito limitadas, mas Deus é infatigavelmente fiel. Por mais que a gente não queira a ajuda dele, Deus está sempre disponível em sua infinita fidelidade a nós para nos ajudar e nos sustentar. E coroando o terceiro apoio importante para a sustentação da família, é o constante e sólido acompanhamento dos pastores e animadores que ajudam na orientação dessa missão. E aí aqui eu estou falando com vocês da pastoral familiar também, né? Então, quão importante é o trabalho de vocês em animar, em sustentar, em incentivar que as famílias continuem sempre se apropriando dessa graça de Deus que é derramada sobre elas. Deus criou a família, Deus a santificou e Deus a sustenta. E aqui abro um parêntese também, além de falar para você, eu os motivo para que continuem cada vez mais esse trabalho, tanto aí na paróquia do Santuário São Judas, como aqueles que porventura vierem a ouvir esse vídeo em outras realidades, né? Ajudem a suscitar esse espírito familiar, né? E essa família divina, essa família que é modelo, que é a família de Deus, também nas nossas casas. É nossa missão de cristãos e batizados. Sobretudo nesse tempo onde parece imperar a cultura do descartável, do transitório, da superficialidade, do materialismo e do relativismo, nós precisamos dar esse testemunho. Então, quando nós falamos em pastoral familiar, nós estamos falando na orientação da igreja para a família, né? Então, como é importante, né, nos diz São João Paulo II, da importância dos agentes terem muito claro o que a igreja pede dos casais, da doutrina moral da igreja, do seu magistério. Então, essa orientação, ela não é uma orientação largada, uma orientação subjetiva unicamente, que eu vou orientar um casal e dizer para aquele casal o que eu acho que é o certo. Não, não é isso. A orientação através da igreja, dos seus pastores, dos seus agentes pastorais, é segundo a tradição da igreja, é segundo a doutrina moral da igreja, é segundo ao magistério da igreja, é segundo o que o Papa nos pede e a sua sucessão, né, nos pede que façamos. Ou seja, não falo da minha cabeça, não falo o que eu acho, eu transmito aquilo que a igreja me transmitiu e que há mais de 2000 anos é inspirado pelo Espírito de Deus. Resumindo, a igreja ajuda as famílias em sua lida também, nesse espaço de orientação. Trata-se de uma ajuda positiva, apoio necessário nas situações confusas e contraditórias da vida. Na Constituição Pastoral do Concílio Vaticano II, Gaudium et Spes, Alegria e Esperança, promulgada pelo Papa São Paulo VI em 7 de dezembro de 1965, está escrito: a lei divina manifesta a plena significação do amor conjugal. Ela o protege e o conduz à sua perfeição verdadeiramente humana. Ou seja, a lei divina manifesta a plena significação
do amor conjugal. Não, isso vem de Deus. Essa forma de amor, esse regulamento, esse regimento do amor não é nosso. Ele vem de Deus. E nós precisamos expressar ele verdadeiramente, humanamente, né, segundo essa coerência, aquilo que ele nos pede. A perfeita significação do amor conjugal está na lei de Deus. A igreja, depósito da fé, nos conduz e orienta através de seus pastores para que possamos viver coerentes a esse amor. De forma contrária, sem a igreja de Cristo, acabamos por deturpar esse amor, imprimindo nele simulacro de caráter subjetivo, ou seja, eu não consigo nem imitar e muito menos me aproximar dele. Ele vira uma coisa que não é verdadeira, né? Um simulacro. Ou seja, o que cada um acha ser o caminho e não chegamos a lugar nenhum. Para terminar, relembro o ensinamento do santo teólogo da igreja do século XIII, Santo Tomás de Aquino, doutor Angélico, dominicano, que muito contribuiu para a compreensão da fé, se valendo também da lógica e da razão, que nos diz: as virtudes humanas são hábitos, ou seja, é um estado, uma maneira de ser, uma disposição, uma capacidade natural da natureza humana, uma capacidade da natureza humana. Sendo assim, como um atleta precisa se exercitar, treinar para competir nas Olimpíadas, assim é o cristão no seguimento a Jesus Cristo. Todo cristão deve espelhar-se em Cristo, a fim de que com o tempo internalize aquelas virtudes do Divino Mestre em sua própria essência, em sua própria identidade. Isso é fazê-la tornar-se um hábito. E nos diz ainda Santo Tomás que momentos adversos são verdadeiras oportunidades de exercitar e crescer nas virtudes. Queridos amigos, queridas amigas da Pastoral da Família, da Pastoral Familiar do Santuário São Judas, antes da nossa oração de encerramento, encerrando esse momento, essa partilha, né, nessa sexta-feira, peçamos a Deus essa graça, que possamos imprimir em nós, cada vez mais, as virtudes de Jesus, fazendo-as crescer, para que, oxalá queira Deus, também possamos, assim como São Paulo, dizer: vivo, mas não eu, é Cristo que vive em mim. Peçamos por intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, e de nosso padroeiro São Judas Tadeu, que o nosso Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja neste período de pandemia e por toda a nossa vida. Proteja a nós, proteja as nossas famílias, e que esteja sempre como um sol irradiando a sua luz, a sua graça sobre nós. Isso nós pedimos em nome daquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gostaria de agradecer a todos vocês, em especial aos agentes da Pastoral Familiar, da Paróquia Santuário São Judas Tadeu. Que alegria estar com vocês nesse finalzinho de tarde, agora à noite, partilhando um pouco sobre essa instituição maravilhosa, tremenda, da ação, território de Deus, que é a família. Que o Senhor abençoe a todos vocês, e eu gostaria de, mais uma vez, agradecer pela disponibilidade de todos vocês, e me colocar à disposição, sempre que quiserem, puderem, estarmos em contato. Podem me achar no Instagram, no Facebook. Meu nome é Bruno Melo. E também peço a oração de vocês por essa minha caminhada, pelos meus irmãos seminaristas que também estão nesse segmento. Nós precisamos muito, muito, muito da oração de cada um de vocês. Contem também com as minhas. Um grande abraço e até uma próxima. Tchau, tchau.